garantido por lei e regulamentado pela ANEEL. Você pode investir e confiar. O uso da energia solar para geração própria foi regulamentado pela primeira vez no Brasil em 2012, mas somente agora, após a publicação de uma lei específica para tratar esse tema e com a sua regulamentação, finalmente é possível afirmar que existe segurança para todos os interessados em produzir sua própria energia. É investimento com retorno garantido. Funciona assim: você vai até uma empresa que faz projetos em energia solar, ela vai avaliar a sua necessidade de energia elétrica e, com base nisso, irá propor a instalação de um sistema que capta a energia do sol e a transforma em eletricidade. Essa energia limpa e sustentável vai abastecer a sua casa ou seu negócio, gerando economia para o seu bolso. A AB Solar fez as contas, considerando as novas regras. O consumidor já começa economizando entre 75% e 90% na conta de luz. É isso mesmo, ainda que o maior consumo de energia aconteça à noite, a sua conta de luz vai cair mais de 75%. Com essa economia toda, o dinheiro que você investir no sistema fotovoltaico volta para o seu bolso. Olá, boa noite a todos. Tudo bem por aí? Tá todo mundo bem? Tá me ouvindo bem? Como é que tá o áudio aí? Gente, primeiramente, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos. Estamos aqui hoje na presença do nosso querido presidente Renato Aroche, nosso querido convidado Wilson Cardoso, porque nós estamos aqui com uma demanda nova que vem surgindo, que é a questão de buscar meios de atender às novas legislações de sustentabilidade, bem como buscar economias para nosso negócio. E dentro desse contexto é que nós tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho que o Wilson Cardoso vem desenvolvendo com a empresa Sunply, que é uma empresa que vem se estabelecendo no mercado de implantação e instalação de sistemas de captação de energia e geração de energia fotovoltaica, e que veio trazer para nós a sua experiência, trazer para a gente um pouco do seu conhecimento para nos orientar em relação a como funciona esse sistema de instalação, como que funciona os resultados que são obtidos dentro dessas instalações e, diante disso, poder desenvolver para as empresas hoje do segmento fitness, as academias, uma proposta de parceria no processo de consultoria, orientação e instalação desses sistemas para que a gente possa obter mais economias e melhores resultados nos nossos negócios. Para começar, seguindo o protocolo, gostaria de passar inicialmente a palavra para o nosso presidente, Renato Arush. Por favor, presidente. Bem, aproveito aí para dar boa noite a todos, né? Mais uma live que estamos fazendo e agradeço a presença aí de todos os associados, em especial o nosso mais novo parceiro, Wilson Cardoso, e espero que seja proveitoso. Eu me lembro que essa foi uma de nossas metas quando assumimos a presidência do Sindacad, de sempre trazer benefício para os nossos associados. Então, temos buscado no mercado sempre soluções que venham a baratear nossos custos ou melhorar nosso serviço, enfim, trazer benefícios para esses associados. Então, eu volto aí a palavra para o Felipe, para que a gente possa dar início à nossa live com o nosso convidado. Querido Wilson, por favor, te passo a palavra aí, se apresente um pouquinho, conta um pouco a sua história para o pessoal conhecer você, conhecer teu trabalho. Fica à vontade. Ok, Felipe, obrigado, Renato, Felipe. Eu sou o Wilson Cardoso, diretor comercial da Sunply. É um profissional que já tem um tempo de estrada, são mais de 40 anos na área de gestão e marketing, assessorando, fazendo consultorias para empresas no segmento industrial, comercial e educacional.
tive a oportunidade de participar de diversos projetos, projetos na área socioeducativa, projetos na área diversas de redução de custos. Tive a oportunidade de ter um projeto premiado pelo SEBRAE, pelo Programa de Geração de Emprego e Renda. Foi muito gratificante, porque era um projeto que ajudava muito as pessoas. Dentre esse segmento, eu cheguei a conversar com o Felipe, citei ali alguns que eu participei, e atualmente estou desenvolvendo um projeto voltado a atender ao segmento do fotovoltaico, porque entendo que, independente de ser algo que o planeta precisa, é algo que dá uma economia significativa para as pessoas, principalmente para os pequenos negócios com perfil da academia, né? E, em função dessa situação, a gente tem uma pergunta inicialmente muito clara, que é: qual a principal vantagem para a instalação da energia solar? Se a gente tivesse que fazer uma pergunta específica, eu acho que essa seria a primeira. E eu posso responder a vocês dizendo o seguinte: a principal vantagem é reduzir em 80% ou mais os gastos com energia, né, gerando a energia no próprio local de consumo. Para quem, quer dizer, eu acho que todos sabem, mas é importante a gente frisar isso, que a energia até então utilizada aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ela é gerada longe do Rio de Janeiro. E aí a gente tem 3 etapas distintas para essa energia chegar na nossa residência, no nosso negócio. É o local de geração, que normalmente é uma hidroelétrica, né, distante aqui do Rio de Janeiro. Nesse local é gerado a energia, de lá ele entra na rede de transmissão, ou seja, vem através dessas torres que nós conhecemos e chega no local da distribuição, onde existe uma concessionária que distribui inicialmente para os logradouros das cidades, e aí dessas ruas, né, desses cabos que a gente chama de alta tensão, é onde a gente tem a ligação para a residência ou para o comércio ou a indústria, né? Então, o que isso dificulta? Nós vimos aí na semana passada que houve uma queda de energia, um apagão, por conta de um desligamento de um setor na rede de transmissão. E foram em cima dos administradores. E a explicação, eu não sei se foi verdadeira ou não, mas foi uma explicação muito clara. Qual é a explicação? Antigamente, quando se construía apenas as hidroelétricas, uma hidrelétrica levava 5, 7, 10 anos para ficar pronta, e a rede de transmissão ela tinha esse período para se adaptar na transmissão dessa energia até as concessionárias. Hoje, a gente tem as fazendas solares, nós temos as fazendas eólicas, que ficam prontas em um período muito mais curto, de 1 ano e meio. E aí o que acontece? Essa demanda de energia que tem que ser colocada na rede de transmissão sobrecarregou o sistema. E esse sistema, segundo os especialistas, ele, para conseguir se adaptar a essa nova realidade, ele vai necessitar de 5, 7 anos para poder se ajustar. Então, a energia solar é algo muito positivo, mas
principalmente se ela for gerada no próprio local onde ela será consumida. Isso funciona muito bem, mas o que é mais importante para negócio é a redução de custo que isso pode gerar. Normalmente, a gente trabalha com 80%, porque foi a redução média, vamos botar assim, média entre parênteses, redução média mínima que a gente encontrou em todos os clientes que nós já instalamos. A Sunfly é uma empresa que tem quase 7 anos de mercado, no mercado que verdadeiramente tem ouro, porque a energia solar, ela, antes desse período de 8 anos para cá, existia de uma maneira muito simplória, de uma maneira muito, digamos, amadorística, né? E aí veio a entrada da energia solar, de 2015, 14, 15 para cá, nós somos de 2017, e viemos acompanhando toda esta evolução. E o que tem acontecido atualmente é que o mercado, e eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, ele tem muita gente curiosa, muita gente antiética e, principalmente, muita gente sem condições técnicas para atender de forma correta o cliente final. Por que eu estou frisando essa situação? Porque um sistema fotovoltaico ele é para durar produzindo entre 25 e 30 anos. É diferente até de um automóvel que a gente compra e depois ele 0 quilômetro, e a gente pode, depois de 2, 3, 4, 5 anos, trocar. No fotovoltaico, não é assim que funciona. É um bem que se incorpora ao endereço, seja ele uma residência ou um comércio, e que vai continuar neste endereço durante esse período, a não ser que você queira levar para um outro lugar, o que não é muito comum, mas pode acontecer. Então, é muito importante que, na hora da decisão em adquirir um sistema fotovoltaico, algumas preocupações, algumas análises precisam ser feitas. E é isso que a Sunply ela está procurando fazer, principalmente para o Sindacad. É lógico que nós estamos aqui, se possível, para prestar o melhor serviço possível. A nível de valores, a gente nunca perde, porque como nós temos esse tempo de estrada sem nenhum tipo de reclamação dos nossos clientes, nós conseguimos um score muito significativo junto aos nossos fornecedores. Por isso, a gente consegue ter preço de equipamento muito bons. E isso vai poder ser verificado porque as notas fiscais do kit do equipamento é emitida em nome do cliente. Então, nós, a Sunfly e o cliente final, estamos juntos sempre para buscar os menores custos. Então, respondendo a essa... A vantagem, sim, nesse contexto, Wilson, então, na Oi? verdade, hoje as pessoas ficam muito preocupadas em quanto vai custar. E aí o mais É, importante é a pessoa entender quanto ela vai economizar, porque com essa economia é que ela vai conseguir mais ou menos ali verificar o tempo que ela vai ter de retorno do investimento que foi feito, né? você fez uma colocação muito interessante, porque é natural que as pessoas se preocupem, mas eu quero saber quanto vai custar, quanto vai custar. E aí a gente tem aqui uma segunda colocação muito interessante, que é quanto um bom e adequado sistema solar pode custar e quanto ele pode me fazer economizar, porque essas duas perguntas elas se complementam, né? Um bom sistema solar ele precisa ter painéis de qualidade, e eu vou falar em seguida o que é um painel de boa qualidade, com inversores de boa qualidade. Agora, os dois juntos precisam ser projetados
de maneira adequada para poder atender as necessidades do cliente. A Sunply tem uma equipe técnica que são craques. O nosso diretor técnico, que é o Fábio, é um engenheiro elétrico muito experiente. Às vezes, quando nós estamos dando orçamentos para alguns clientes, e o cliente faz alguns comentários, e eu falo com ele torce o nariz e fala: olha só, tem alguma coisa errada aí. Porque a gente tem uma clareza dos resultados. Eu vou dar um exemplo e vocês vão entender. Um sistema, ele, em média, tá? Eu vou falar sempre em média para a gente poder entender, ele custa entre 30 e 35 vezes o valor da conta média mensal. O que é a conta média mensal? Não é a conta que a gente mede em janeiro, que está calor, tudo que é ar-condicionado ligado, nem é a de julho, que a gente normalmente tem a conta mais baixa. A gente pega uma média anual em quilowatt-hora, pega esse perfil de consumo anual do cliente e essa passa a ser a conta média anual. Com base nesta média, nós fazemos, então, o projeto para atender essa média com um percentualzinho de gordura, porque, como eu falei no início, é natural o cliente relaxar e, ao invés de desligar o ar-condicionado, no caso da residência, às 6 horas da manhã, desliga às 8. No caso das academias, aquele ar-condicionado que desligava correndo quando aquele espaço não estaria sendo utilizado, ele leva um pouquinho mais de tempo para desligar. Então, a gente tem esse entendimento e sempre fazemos com uma certa folga. Em algumas situações, o próprio cliente diz: olha, como eu sei que eu vou ter uma economia significativa, eu vou ampliar, vou colocar mais um ar-condicionado ou dois, vou ampliar a minha área de atendimento e eu gostaria, então, de um orçamento que ele pudesse cobrir essa minha nova demanda. A gente sempre se baseia no início na média da conta que o cliente fornece e damos a opção dele ampliar. Por quê? Porque já fizemos orçamento onde o cliente pediu um consumo maior, e aí, quando a gente foi ver, falou: pô, mas vocês fizeram, o orçamento de vocês ficou maior. Eu falei: mas ficou maior porque você pediu. Entendeu? Então, hoje, tecnicamente falando, a gente faz com base no consumo médio dele, mas também atendemos a uma necessidade que ele possa vir a gerar futura. E aí vem uma coisa muitíssimo interessante, que é o quê? Eu vou dar um exemplo de uma academia pequena, vamos dizer de pequena para média, que tem uma conta de R$ 6.000 mês. Tá? Essa academia, ao instalar um sistema, ela, usando esse raciocínio de 30 a 35 vezes o valor da conta, ela investiria entre 180 mil e 210 mil. Então, quando o proprietário vê, ele fala: não, eu não tenho dinheiro para fazer isso, porque sempre leva pelo lado do investimento do ativo. E, na verdade, não é assim que funciona na energia elétrica, porque ele já tem aquele custo de 6 mil todo mês, a nível de média. E nós, hoje, conseguimos ter um financiamento que, junto com a nova conta que ele vai ter, já com energia solar, ele consegue o valor do financiamento mais o valor da nova conta ficar menor, muitas vezes menor do que ele já gasta hoje. Agora, é lógico que para conseguir um financiamento, ele não pode ter restrições. Né? Não tendo restrições, não tem problema. Poxa, mas o meu negócio, eu estou com uma restrição. Ele pode também fazer o financiamento em nome de um dos sócios.
Mas o sócio também está com restrição. Ele também pode buscar alguma alternativa de parente para fazer esse financiamento. Isso é possível ser feito. Então, não há motivo para hoje não se ter esse benefício. E eu vou dar um exemplo simplesinho. Olha só, com uma conta de 100 mil, tá? Com economia de 80%, é possível se economizar R$ 4.800 todo mês. Este valor de economia, aplicado a apenas 1% ao mês, 12% ao ano, que qualquer investimento seguro pode lhe dar, a gente consegue juntar, num período de 10 anos, mais de 1.100.000 reais. Ou seja, em 10 anos, é possível se ter, digamos, uma renda de 11.000 reais. Se for em 15 anos, 2.400.000 reais. E se for em 25 anos, que é o prazo que os nossos equipamentos, e aí depois eu vou falar por que a gente afirma isso, vão durar funcionando, ele economiza um montante de 9 milhões de reais. 9 milhões de reais, se ele tiver uma renda de 1% desses 9 milhões, são 90 mil reais por mês, que é uma aposentadoria excepcional. Agora, eu não vou fazer nada disso. Fique claro que este valor você está dando para a concessionária. O financiamento, ele normalmente, ele leva 60 meses, 72 meses, 5 anos e 6. Daí para frente, toda a redução de custo, ela entra no seu bolso e você faz com ela o que quiser. Mas o que nós orientamos é que, como você já tinha esse gasto todo mês, por que não você economizar e colocar numa aplicação segura para, no futuro, você poder ter um resultado significativo? Eu vou dar um outro exemplo, Felipe. Wilson, antes de você dar outro exemplo, eu estou com uma pergunta aqui do João que eu acho que é relevante antes de você entrar no evento, no outro exemplo. Ele pega aqui, boa noite. É o valor da média mensal vezes 30,35 ou o valor médio do quilowatt consumido versus 30,35? Para eles poderem fazer a conta deles lá. Bom, vamos lá, é sempre quilowatts. A gente está falando em reais para ficar mais didático. Sempre a média é em quilowatt-hora mês, tá? Porque o valor do quilowatt ele é variável. Quando a gente entra no verão, por exemplo, muda a bandeira tarifária. Existe uma grande possibilidade agora, em outubro, talvez novembro, a Light, em função do déficit enorme que ela está, e sem conseguir cobrar a quem furta energia, ela dá um aumento acima da média esperada. Então, a base, João, é assim, é a média em quilowatts vezes o valor do quilowatt-hora. Tá? Nós estamos usando aqui, para facilitar o exemplo, o quilowatt-hora a R$ 1. Então, o que a gente for falar em reais, a gente está falando em quilowatt. Pode ser assim? Porque eu acho que fica mais fácil Ficou, da gente entender a economia, entendeu? ficou Olha tranquilo? só, Dá um ok para a gente aí se você tiver respondido. Ele falou que beleza, respondeu. Ô Wilson, tá. deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Deixa eu só completar esse raciocínio, que aí que vai. Só na sequência aqui, Felipe. Vai lá. Na verdade, é assim: eu dei um exemplo de 6 mil, mas nós já vimos várias empresas ou várias academias que o valor médio é de R$ 10.000. Olha que interessante. Um valor de 10 mil ou 10 mil quilowatts, né? Eu estou usando 10 mil reais como exemplo,
você vai ter uma economia mínima, tá? De R$ 8.000. R$ 8.000 aplicados também a 1%, apenas a 1% ao mês, em 10 anos você vai ter 1.800.000. Em 15 anos, 4 milhões. E em 25 anos, 15 milhões, cara. 15 milhões, se você acumular e depois for desfrutar desse resultado de 1% ao mês, isso vai dar a bagatela de R$ 150 mil por mês. Então, é muito importante que os empresários entendam isso, porque se ele não fizer, é este o valor que quem está te fornecendo energia ganha do teu bolso, entendeu? Então, e eu complemento só dizendo assim, nós fizemos todos os comparativos, não há nenhum investimento financeiro seguro que supere ou chegue perto do investimento em energia solar. Eu só queria complementar isso, Felipe, Não, porque isso facilita o raciocínio. isso é importantíssimo porque, na verdade, o que você está falando que, na verdade, acaba que, ao invés de ser um custo, isso se torna um excelente investimento a longo prazo, né? Olha, rapaz, a gente fez todos os testes. Eu tenho, na minha casa, minhas filhas, eu tenho 3 filhas e tenho 3 genros, ou seja, dos 6, 5 são do mercado financeiro. Então, a gente fala sobre questões financeiras o tempo todo. E o que eu posso te dizer é o seguinte: tirando aquele investimento de altíssimo risco, que é na Bolsa de Valores, onde você arrisca uma possibilidade de um lançamento de um produto, principalmente no segmento digital, você conseguir um resultado fora da curva, nenhum outro se aproxima. Nenhum outro se aproxima. E nós pegamos o investimento inicial na aquisição, né, logicamente, do sistema fotovoltaico, e aí pegamos, e nem contamos que nesse momento você estaria economizando nada a nível de valor financeiro, colocamos o valor da mensalidade, da parcela mensal do financiamento junto com a nova conta de energia equivalente ao valor que você pagava, e a partir da amortização total do payback é que você passaria então a pegar essa economia e aplicar no mercado financeiro. Então, todas as variáveis que nós fizemos aqui, ela foi Você tem mais ou menos aí, o João está positiva. perguntando aqui, qual seria mais ou menos o prazo aproximado de retorno do investimento? Você tem aí essa média mais ou menos? Tenho sim. É que depende do valor do investimento. Mas a gente tem, assim, a nível médio, identificado esse investimento, esse payback aí entre, vamos lá, 3 anos e meio e 4 anos e meio. É o que Certo. normalmente tem acontecido. Nesse período, é porque as variáveis que acontecem, João, existem um custo de energia já previsto pela ANEEL de 6% ao ano, independente de qualquer outro custo. Então, se a gente não fizer nada, a nossa energia, além da correção que ela vai receber, ela tem uma inflação, vamos dizer, uma correção de 6%. Infelizmente, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter uma outra tarifação, porque só para vocês entenderem, a ANEEL, ela admite, vamos falar até pelo Rio de Janeiro, admitia que a Light pudesse ter até aproximadamente 50% de desvio, que ela dividiria a sua falta de receita com os pagadores. Ok. Então ela não estava lá muito preocupada, né? O pessoal não pagava e cobrava da gente que pagava. Só que hoje a Light está com 57,5%
de, vamos chamar de inadimplência, tá? E isso ela tem que botar do seu bolso algo bilionário, que faz com que os seus donos, os seus acionistas, os seus concessionários não quisessem continuar. Agora, veja que situação. Eu tenho um prejuízo, qual é a alternativa que eu tenho para isso? É cobrar de quem não paga. Sim. Alguém vai dentro de uma comunidade cobrar quem não paga lá? Não. Ou a gente vai ficar sem energia no Rio de Janeiro? Essas duas possibilidades, esquece, porque uma de cobrar quem não paga nessas comunidades já foi levado ao governo e o governo claramente disse: eu não consigo fazer isso. Então, a alternativa, infelizmente, que vai sobrar é novamente dividir para quem paga. Quem tiver a sua energia fotovoltaica, hoje ainda não é viável se ter baterias estacionárias para acumular energia gerada na sua usina. Tá? Mas, futuramente, a gente sabe que num prazo relativamente curto, e a gente estima que é uns 5 anos, você vai poder gerar sua energia, acumular em baterias, que elas serão mais potentes e mais baratas, e aí até mesmo se desconectar da concessionária de energia local, o que hoje ainda não é recomendável por N motivos. Então, é isso que irá ocorrer. Agora, o que a gente sempre debate aqui na empresa, isso vai voltar? Tem como voltar essa situação de mais gente pagar? Já se fez um teste aí em comunidade de se colocar uma taxa mínima, para as pessoas pagarem e mesmo assim não pagarem. Então, independente da questão ecológica, economia ela é fundamental para o segmento fotovoltaico. Ok? Tem mais alguma pergunta, Felipe? Eu poderia aqui dar uma sequência aqui nas perguntinhas que eu Olha só. bolei para a gente Wilson, conversar. Wilson, Fala aí. antes que você avance, está me escutando? Sim, fala aí. Estou sim. Antes que você avance, você falou sobre financiamento. Vocês Sim. trabalham com algum banco específico ou a gente vê financiamento com o nosso próprio banco? Olha, a sua pergunta é excepcional. O que a Samplai conseguiu? Em função, veja bem, a gente não quer dizer que somos melhores do que ninguém, a gente só procura trabalhar de forma correta para que o nosso cliente se torne um amigo e sempre nos indique um novo cliente. Em função disso, os nossos fornecedores, eles nunca tiveram problemas com os nossos clientes. Quando eu falo nunca tiveram problema, é assim, o banco que financiou o equipamento para o cliente A, ele tem recebido, naturalmente, o valor dessa parcela mensal que o cliente paga com a própria economia. Isso gerou um score para a Samplai muito elevado. E aí, o que nos foi oferecido? Através de um dos nossos fornecedores. Porque dos 5 maiores fornecedores de kits solares que existem no Brasil, nós somos cadastrados em todos os 5. E sempre fazemos uma avaliação do melhor kit solar, que é assim que a gente fala, para atender aquele cliente. Em consequência disso, um de nossos fornecedores, eles montaram uma mesa de negociação financeira envolvendo todos os bancos do Brasil. Então, enquanto a gente passava 10, 15 financiamentos, eles têm isso multiplicado por 100 e conseguem uma taxa de financiamento que realmente ninguém consegue. Nós já tivemos cliente que falou, não, eu vou no meu banco, eu sou cliente VIP, lá eu vou conseguir a melhor taxa possível. Aí nós falamos, olha, vai,
porque a gente não ganha nada com isso. Quanto menor a taxa que você puder, melhor para todos. Quando ele voltou, a taxa que ele conseguiu era quase o dobro do que a gente tinha oferecido. Mas por que isso? Primeiro, ele estava pegando um valor, digamos, de empréstimo no CDC. E aí a gente deu uma explicação a ele muito simples. Vamos admitir que você tenha um projeto que seja de 300 mil reais. E você é um cliente de altíssimo score no seu banco. Você chegou lá e falou, olha, eu quero um valor de 300 mil reais porque eu vou comprar um sistema fotovoltaico e eu quero o valor na minha mão que eu vou negociar o melhor preço possível à vista. O banco foi, como você é um excelente cliente, depositou na sua conta. E você, ao sair do banco, recebe um telefonema. Você não, outra pessoa, que o que eu vou falar aqui não é para gente, tá? Que um filho sofreu um grave acidente e está precisando fazer uma cirurgia, e essa cirurgia vai custar os 300 mil reais. Existe alguma dúvida em fazer o fotovoltaico ou fazer a cirurgia do filho? Entendeu? Agora, quando nós levamos isso ao nosso cliente, ao nosso fornecedor, o valor financiado pelo banco ele já está linkado ao kit fotovoltaico, que, por sinal, ele fica alienado até o final do contrato. Então, o banco ele passa a ter um risco muito menor do cliente realmente não deixar de fazer o seu sistema. Então, tudo isso junto possibilita uma taxa muito interessante. Qual é essa taxa, Wilson? Eu não tenho como dizer. A gente está vivendo agora uma redução, uma expectativa de redução de taxa de juros. Mas o que é importante é que o valor da mensalidade, da parcela mensal, a gente sempre faz uma projeção para que, junto com a nova conta de energia, ela fique menor do que o custo que o cliente tem atualmente. Agora, mas Wilson, eu tenho restrições de crédito. Bom, que tipo de restrição? A gente já teve cliente que, num primeiro momento, ele foi negado o crédito pela instituição. E nós entramos com uma defesa que a instituição entendeu que ele era um bom cliente. Eu tenho quase que certeza que pelo sindicato, aí pela Sindacad, algumas academias que possam imaginar ter restrição, o Felipe, você mesmo, Renato, possa ajudá-las a conseguir essa possibilidade de financiamento. Porque é natural que, de imediato, não se consiga ter o valor 30 vezes maior do que a conta mensal. É possível. Se bem que a gente teve um cliente que tinha esse valor investido e ele falou, mas eu quero fazer financiado. Eu falei, olha, o financiamento ele tem uma importância. Qual é a importância? Você passa a ter um avalizador junto contigo, que é o banco. Mas, aonde você tem o seu capital investido, faz as contas e vê se você vai ter melhor rentabilidade do que fazendo o sistema fotovoltaico. Ele fez as contas e aí voltou até rindo. Falou, poxa, realmente é melhor eu comprar à vista. Então, o financiamento ele vale para quem, digamos, não tem o valor, a disponibilidade do valor, e porque o banco que financia, ele não deixa de ser um avalizador. Porque, veja só, você bota... A gente já teve situações assim, inclusive em academias, tá? Que colocou um sistema, o sistema não funcionou, e aí o cliente, ele chateado, ele deixou de pagar o financiamento. Ou seja, o banco não tinha nada a ver com aquilo, mas
Ele falou, pô, mas como é que o banco financia uma empresa dessa que não tem gabarito, né? Não tem qualificação? Então, é uma das coisas que a gente sempre tem colocado para os clientes. Procurem ver sempre com quem vocês vão fazer. Consegui te Wilson, responder, Renato? conseguiu. Então, fugindo do financiamento, em prol da ACAD, uma forma de pagamento que não dependa de financiamento, o que a sua empresa pode fazer pelos associados? Vamos dizer que seja 200 mil investimento. Eu tenho esse dinheiro e quero pagar. Como você faz isso? Parcela em duas, três, cinco, não parcela, dá desconto? Sendo Vamos lá. objetivo. Não, objetivo, não tem como. Inclusive porque o grande, vamos botar assim, a grande parcela do valor, ele vai para as empresas que são chamadas de distribuidores. E essas empresas, elas são medidas em bilhões de reais. Só para que você tenha uma ideia, não se paga kit fotovoltaico nem à vista, é antecipado. Você paga e recebe depois. Então, em relação a falar, não, desconto, parcelamento, infelizmente isso não acontece neste segmento. Tudo que for feito assim, desconfie, a não ser que seja financiamento. Então, eu quero o melhor valor. O melhor valor a gente sempre negocia, mesmo com financiamento bancário, porque isso é uma incumbência nossa, mas o valor do kit você tem que pagar para depois receber. E aí eu vou te falar uma coisa assim, muito interessante, que foi uma pergunta que nos foi feita. Wilson, o que é melhor? Eu sei que existe hoje umas fazendas solares que elas são feitas de forma remota e a gente não precisa investir nada. Eu já tenho uma redução na minha conta. Fala, olha, o que você pode fazer é uma alternativa, porém, essas fazendas, elas normalmente dizem que você pode economizar até 20% do valor da sua conta. Eu nunca vi esses 20%. Já vi 12, já vi 15, até no site dessas fazendas ele é assim. Mas olha só, essa fazenda ela também produz energia tão distante quanto uma hidroelétrica, que vai passar pela transmissão e depois pela distribuição. E aí você vai ter, eu vou usar como exemplo a conta de R$ 10.000, que fica mais fácil. Você vai cair de 10 mil para 9, 8.500 e você vai continuar pagando aquilo ali. Se você fizer a sua própria usina, se você tiver oportunidade de fazer a sua própria usina, a sua queda no valor do consumo de energia, ele cai de 10 mil para 2, ou até menos. Então, o valor que você vai pagar mensalmente nessas usinas que hoje estão sendo oferecidas é o valor que você pagaria hoje da sua conta reduzida mais o financiamento. É como assim uma comparação muito interessante. A fazenda solar é como você pagar um aluguel e uma usina própria é como você comprar o imóvel. E o que a gente consegue oferecer hoje? É você comprar o imóvel pagando a mensalidade do mesmo valor do aluguel, com uma diferença. Ao final de um período, o imóvel é seu, ou seja, você passa a ter isso bem reduzido. E nesse sistema de assinatura, você é inquilino a vida toda. Você vai ter aquela redução, né? O que a gente fala? Olha, se você não tiver condições nenhuma de financiamento, não tiver telhado, não conhecer algum lugar que você possa ter um telhado
para ter uma geração remota da tua própria energia, então você pode ir para lá. Mas, sinceramente, na hora que você faz a comparação financeira, a diferença é brutal. Mas é lógico que cada um tem os seus argumentos comerciais. Aqui você não vai botar dinheiro nenhum, ok. Então você fica lá com uma redução pequena, é como, enfim, você tivesse, ao invés de uma hidroelétrica, uma fazenda solar. Agora, quando você gera a sua energia, você pode gerar a sua energia e, inclusive, distribuir para outros endereços que estejam com a sua titularidade. Então, você pode ter uma usina pessoal num local A e ter 2, 3, 4 lugares que você possa abastecer de energia. Isso é muito interessante. Isso, na verdade, todos que enxergaram estão fazendo, todos que enxergaram mais rápido estão fazendo, porque é uma alternativa muito, muito importante. Agora, você fez uma pergunta, Renato, que eu vou complementar te dizendo assim: a Sunply ela trabalha com os melhores equipamentos que existem no mundo. Tá? Existe uma pirâmide chamada PVTEC, que lá existem, ali estão qualificadas as melhores empresas. Mesmo a gente trabalhando com os melhores equipamentos do mundo, a gente consegue ter um preço final para o cliente que dificilmente a gente perde. E o nosso compromisso com a Sindacad é o seguinte: nós sempre vamos ter oportunidade de cobrir qualquer orçamento que seja feito com equipamentos equivalentes ao nosso, porque existe uma norma internacional, que é a IEC 61215, que tem muitos equipamentos que não tem. E já nos foi apresentado orçamento, a gente fala, ó, faz com ele. Aí a pessoa, por que faz com ele? Porque isso aí ele não te garante nada. Não, mas ele tem um tempo de garantia de 10 anos. Tá bom, eu estou te dando tempo de garantia de produção, não sou eu, não, são organizações mundiais de 25 anos. Então você tem lá um orçamento 10% mais barato, 20% mais barato, onde o seu equipamento vai durar, ao invés de 25 anos produzindo, 13. Sabe o que isso quer dizer? Você está comprando um equipamento 50% mais caro que o meu. Aí a pessoa arregala os olhos. Eu falo, olha, é aqui. E o nosso compromisso com o Sindacad, vamos admitir que exista uma empresa que apresente um orçamento que a gente não consegue chegar nela. A gente se comprometeu, esse é o compromisso que a gente tem com o Sindacad, de fazer uma consultoria gratuita, dizendo, olha, realmente a gente não consegue chegar, mas aqui, ó, aqui tem os melhores equipamentos, aqui eles fizeram um projeto que a gente, por algum motivo, a gente não conseguiu chegar, não estamos vendo nenhum motivo para você não fechar com eles. Então, essa é a melhor forma de desconto para um cliente, neste caso, poder optar. Porque a gente não está falando, então me dá 5% de desconto. Não existe isso nesse mercado. A gente está falando de investimento, está falando de retorno de investimento. E o que a gente pode fazer como profissionais qualificados e éticos é falar, olha, a gente tem condições de fazer isso, senão a gente orienta para fazer o melhor possível. Consegui te responder nesse aspecto, Renato? Sim. Wilson, vamos aqui. O João aqui está perguntando uma pergunta muito importante também, que vai de encontro com o que você está falando. Em relação à manutenção das placas ou dos equipamentos do sistema em geral, como é que funciona? Então vamos lá. Ótima pergunta, João, porque esse João é show de bola. Olha só, a gente tem uma pergunta assim: por que a qualidade dos equipamentos e do serviço são tão importantes? Olha que pergunta bem objetiva.
Um sistema solar, ele é projetado para durar 25 a 30 anos, ok? Produzindo energia. Existem certificações internacionais que atestam a qualidade e a longevidade dos equipamentos. Essas certificações, elas são internacionais, elas são dadas nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, na Europa. Então, o que eles certificam é algo fundamental. Mas tem um que é o principal, que é um IEC 6161215, é um Internet Electrotechnical Community. Essa certificação, se o equipamento não tiver, corra dele, porque ele não te garante nada. Essa certificação, ele dá uma garantia de que o equipamento ele deverá durar o tempo que está ali sugerido para durar, ok? E aí a manutenção. A nossa empresa, nós damos uma garantia, o mercado normalmente dá 1 ano de garantia na instalação do equipamento. Nós damos 2. Mas, quando o equipamento está instalado e que ele está há 2, 3, 5, 6 meses sem dar problema, ele normalmente não dará problema em função da instalação. Tá? Ele poderá dar problema, e aí vem, em função da qualidade do equipamento. Como nós não trabalhamos com equipamento que não seja de altíssima qualidade, nesses 7 anos de mercado, não tivemos nenhum problema. Para não dizer que não tivemos nenhum, tivemos com um inversor que nós trocamos e com uma placa que deu um probleminha. Uma placa em milhares. Então, isso a gente nem considera como problema. E a manutenção dos equipamentos que nós colocamos, eles normalmente têm uma variável aí em torno de 2 a 3 anos e custam entre 1% e 3%. Ou seja, é um valor muito baixo e essa variável de 2 ou 3 anos, que às vezes pode levar até mais, depende do local onde se fez a instalação e do nível de inclinação da instalação. Exemplo, quanto mais inclinado, mais a chuva lava os próprios painéis. Isso é uma coisa. Segundo, quando você instala um painel à beira de uma rua de grande trânsito que ela não seja calçada. No período que você tem de pouca chuva, você vai ter muita poeira e essa poeira sobe e se deposita sobre as placas. Então, é natural que, neste caso, você tenha uma necessidade de uma manutenção num intervalo um pouco menor. Porém, o custo ele é considerado muito pequeno, de 1 a 3% nesse período. Né? E existe uma outra coisa, como eu estava falando. Se você contrata um sistema de segunda linha, tá? Não tem essas certificações que eu falei, e ele custa 20%, olha só, de 10% a 20% mais barato do que um de primeira linha. E dure produzindo, porque não é só o tempo que depois ele vai deixar de produzir. Ele pode já iniciar produzindo muito menos do que é a expectativa de produção. Nós, da Sunply, depois que instalamos o sistema, nós acompanhamos de forma remota a produção contratada pelo cliente. Porque se acontecer de existir uma produção menor, a gente avisa ao cliente, pode ser um problema e a gente vai avaliar, ou pode ser um período de manutenção. Então, esse pós-venda que a Sunply faz, ela dá uma tranquilidade ao cliente que ela vai ter o seu sistema produzindo o que ela realmente contratou. Se você bota um sistema com um kit que ele não tem essa qualificação, você tem a possibilidade de gastar muito mais. Olha, eu vou dar um exemplo fácil para a gente entender. Vamos supor que você tem um sistema 1
que custa R$ 100.000 e ele vai durar 25 anos de acordo com as certificações internacionais. Isso quer dizer que você tem 100 mil dividido por 25, R$ 4.000 por ano ou R$ 330 por mês. Mas aí apareceu, que é o caso, não, o pessoal quer ver preço, aí apareceu um de 80 mil de segunda linha, 20% a menos. Só que ele durou lá o período de garantia de defeito de fábrica, que normalmente é uns 10 anos, mas com 13 anos ele abriu o bico. Isso quer dizer que esses 80 mil dividido por 13 anos, você vai estar gastando por ano R$ 6.150. Ou seja, 50% mais. Então, independente de ser a Samplai ou não, quando vocês forem decidir, decidam por equipamentos que sejam de alta qualificação, porque isso é o grande desconto que você pode ter. Entendeu? Eu dou um exemplo. Hoje, Como como é que as eu pessoas podem fazer, Wilson, para poder saber quais são os equipamentos que são certificados internacionalmente? Como é que ele pode saber, o consumidor comum, os nossos associados aí, como é que eles podem saber se a empresa que eles Olha estão... só, os associados da CAD pode ter uma consultoria sem custo conosco. Perfeito. Ele pegou um orçamento lá e ele falou, eu quero fazer com esse. E fala assim, o Felipe, a Samplai pode analisar para a gente analisa. E fala, olha, não é porque existe um outro que a gente vai, uma outra empresa que vai falar esse equipamento não tem a qualificação, porque aí nós vamos colocar as certificações que aquele equipamento tem. Pronto. Aí o que vai ter de variável é a qualidade do instalador, ou seja, do projeto e dos profissionais que vão lá instalar. Aí isso é algo que a gente não tem como atestar que é de cada empresa. Mas em relação ao equipamento e ao dimensionamento para a necessidade daquele cliente, a gente faz uma consultoria sem custo nenhum, é o que a gente está oferecendo aí aos clientes da ACAD, da Sindacad. Olha que coisa interessante. A gente lembra, quando entrou no Brasil, aqueles automóveis lá da Russo, né? Que todo, embora fosse feio para burro, lembra disso, Renato? Eles pareciam um caixote. A gente comprava achando que ele iria durar. Conclusão da história. O Jack Motors, recentemente, entraram mais barato e hoje ninguém quer. Então, essa análise ela é muito importante ser feita em relação a esses equipamentos. E aí nós estamos aí nos disponibilizando, porque isso é algo que realmente nos dá um trabalho, mas a gente tem uma expertise nisso, e é o que a gente pode oferecer aí para os associados sindicais. E se vocês tiverem dentro da análise lá o equipamento igual de vocês, a estrutura igual de vocês e o preço, vocês cobrem a oferta? Como é que vocês conseguem chegar? Sim, foi o que a gente colocou. Se para equipamentos equivalentes, né, a gente cobre a oferta. Aí, Renatão. Entendeu? E existem situações assim, vamos supor, e vamos ser muito claros, alguém que vai oferecer todo projeto de graça. Pô, nós somos uma empresa, a gente precisa ganhar. Mas eu tenho o meu irmão que vai fazer isso. A gente analisa e fala, faz com teu irmão, porque isso aí, eles estão oferecendo a mesma questão que a gente, com a condição boa. E a gente é muito claro em falar isso. O que ocorre, Felipe, e também é muito transparente isso que nós temos. A gente não perde, nunca perdeu orçamento por questão, vamos dizer, do preço. Porque nós trabalhamos com custos extremamente enxutos. Na hora que nós fazemos um projeto para o cliente, ele é minuciosamente analisado e o nosso departamento técnico, em função de nós termos credenciamento nos maiores distribuidores do Brasil,
a gente consegue pegar os melhores kits pelo melhor preço. Por isso que o nosso prazo no orçamento eles são de apenas 7 dias, porque há muita variável. Tem gente que fala assim, não, eu vou lá na China, eu já pegamos aí, eu vou lá negociar. Vai. Você acha? Eu vou dar um exemplo aqui de um fornecedor que tem no Brasil chamado Aldo. A expectativa de faturamento da Aldo em 2022 foi de 6 bilhões de reais. Então você imagina quando eles vão lá o que eles fecham com os fornecedores. Aí você vai comprar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais achando que você vai comprar mais barato, vai desembaraçar. Na hora que você tem um problema, você não tem como repor. E aí existe a questão da garantia. Porque você, mas também tem garantia. E eu pergunto, você sabe como é que funciona a garantia? As pessoas arregalam o olho. Você diz que a placa queimou, o chinês que faz, eu estou falando de chinês que faz produto de qualidade, eles não estão fazendo produtos com marca chancelada para dar problema. Então, nós hoje, se tivermos um problema em qualquer equipamento, a gente troca e fala direto com o distribuidor que tem na Supply uma empresa credenciada. E a gente não discute isso para o cliente final. E, o distribuidor tem este credenciamento, tem essa segurança junto à indústria. Então, isso é uma sequência que é muito importante e as pessoas normalmente. Isso são detalhes que, no final das contas, faz toda a diferença. Porque se você tem um fornecedor com certificação, com produto certificado e com uma assistência pós-venda em cima de um nível de garantia, você acaba tendo uma probabilidade de menos riscos e mais rápido o retorno do seu investimento. Entendeu? O que hoje a gente mais se preocupa é porque existe muitas não fraudes, que eu acho que não chegaria nem nesse ponto, mas também muita cópia, a gente vendendo um equipamento que como se fosse de boa qualidade, é de segunda linha, e se aproveitando um pouco ali da ingenuidade da pessoa que não conhece, né? Eu acho que isso... Nesse segmento, eu vou te dizer que existem duas coisas muito claras. É fraude mesmo, quando eu falo fraude, é o equipamento que a gente pergunta, vem cá, esse equipamento que você tem aí, pergunta ao seu fornecedor qual é a certificação que ele tem. Normalmente, os caras nem voltam para a gente, porque a gente já sabe que não tem certificação nenhuma. Isso quer dizer que o equipamento é ruim? Veja só, eu não tenho capacidade de falar isso, mas o que eu tenho é falar assim, ele não tem essa certificação. Você vai estar correndo um risco de comprar um equipamento para durar 25 anos que vai durar 10. E quando você faz isso, você está falando que esse equipamento que custou 100, ele na verdade custou 100 para 25, ele vai custar 100 para 10. E aí você pagou o dobro. Mas a decisão sempre é do cliente final. O que a gente deixa claro é o nosso grau de comprometimento com qualidade. Porque a pior coisa que tem, você sabe disso, que você deve pegar muita defesa dessa situação, é você entregar um produto desqualificado com gente desqualificada fazendo isso. O mercado fotovoltaico hoje, Felipe, e você comentou isso comigo, que acontece aí, você bota o orçamento, aparece 10. E aí existe, para você ter uma ideia, os bancos hoje estão bloqueando financiamento que venham de empresas instaladoras, como é o caso da Supply, que nós somos chamados de integradores, que tem um CNPJ de menos de 1 ou 2 anos. A empresa é ruim? Não, mas o banco fica preocupado justamente porque se o equipamento bom for instalado por uma empresa que ainda não tem uma qualificação atestada e der problema, naturalmente o cliente deixa de pagar o banco. E o banco não quer isso. O banco quer emprestar e receber.
Então, Isso acaba nós hoje temos isso essa acaba possibilidade. atrapalhando o processo de divulgação e desenvolvimento da transição de instalação, né? Porque o que acontece? Uma das coisas que mais chega aqui no escritório, e o que eu vejo mais acontecer, no aspecto até de contenda, de demanda jurídica mesmo, é que na hora de vender, tem muitas empresas aí que querem vender e promete tudo, né? E às vezes a pessoa não tem nenhuma estrutura adequada, o local onde tem o telhado não vai tem uma sombra do outro lado, enfim, existem várias situações que não são mensuradas. E aí a pessoa não tem esse conhecimento, pega, vê ali a proposta, acha que é um bom negócio, acaba entrando. Só que depois, na hora que Está vai ver o resultado, falhando para mim. já foi instalado. E aí o que acontece? Você pega e aí vem aqui procurar a gente. Poxa, eu peguei, instalei, o produto não está me dando economia, falou que ia me dar 70% de economia, agora está me dando 20, 30%. Então acontece muito isso. Instalações mal feitas, instalações feitas de forma equivocada e que não trazem o resultado que a pessoa espera no final. Estão me ouvindo? É verdade. Olha, a importância que eu vejo para nós, a Samply, ser um parceiro do Sindacad, principalmente entrando pelo lado jurídico da coisa, é que eu entendo que os seus associados, eles vão falar, bom, se o sindicato está indicando essa empresa, qualquer problema que eu tiver com ela, o meu jurídico vai cair de pau em cima deles, entendeu? E o que a gente quer é exatamente Então, isso, a nossa entendeu? intenção de trazer até você como parceiro é por conta da indicação que nós tivemos de alguns projetos que você já fez e realmente muito Sim, elogiado, principalmente por conta da qualificação técnica dos seus profissionais, dos seus instaladores e dos consultores que trazem realmente essa segurança. Então, a intenção nossa efetivamente de trazer você é porque nós temos muitos associados, muitas academias que estão buscando essa alternativa e muitos não sabem como resolver o problema que elas têm hoje do aumento de custo de luz, que a gente sabe que tem risco de aumentar até por conta das altas demandas que vêm de contra-investimento agora para aumento da demanda que a gente está começando a ter, por conta que está tudo começando a ficar elétrico. Está aumentando o carro elétrico, as estruturas hoje de equipamentos elétricos dentro de casa estão cada vez maiores, e aí com certeza a gente está até com esse projeto a lei que agora entrou em vigor, até aproveitando o gancho aqui, porque a gente já está. O Cássio fez uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente encaixar. Todo negócio tem seus riscos. Quais seriam os riscos desse investimento? Aí ele colocou mudanças na legislação do governo, aumento de taxas. Aí eu acho interessante aqui que a gente tem, inclusive, eu acho que o Cássio não deve ter visto, depois a gente bota no finalzinho o vídeo de novo, que a gente isso, tem uma lei 14.300, que na verdade antes, isso, até 2022, realmente era um terreno um pouco ainda nebuloso, né, o Wilson? A gente não tinha ali uma isso, legislação específica e havia ali algumas portarias, algumas resoluções dentro do aspecto da ANEEL que vinha tentando encaixar com legislações estaduais, enfim, e ficava muito solto, cada estado de um jeito, né? Tinha aquelas circunstâncias de quais impostos iriam incidir ou não, e aí a gente tinha a questão do ICMS, as taxas de transmissão, as taxas de distribuição. E o que aconteceu? A gente agora, em 2022, a gente teve uma lei, a 14.300, que veio regulamentar, e de uma forma ainda mais empenhada ainda, agora em 2023, a gente teve uma lei complementar que trouxe também alguns incentivos e alguns projetos para expansão e desenvolvimento. Então, assim, pela primeira vez agora, nós estamos com todo o processo legal regulamentado, legal, temos uma lei isso, específica que traz segurança e como que vai funcionar. Eles basicamente estenderam todo o processo que existe hoje na energia comum para a energia solar, só que eles agora estão criando alguns incentivos, né, Wilson? Já existem alguns incentivos exatamente. com isenção nos equipamentos, para facilitar, com facilitação também em relação a alguns financiamentos. Explica um pouquinho isso aí, Wilson, para o pessoal também ter conhecimento aí. Olha só, você foi perfeito aí no que você falou. Respondendo a pergunta do Cássio, né?
O risco ele é mínimo em função de estar tudo dentro, amparado por essa lei 14.300, e a nível de resultado de economia, ele é claro. Ele é claro. Se você não fizer, e eu acho isso muito importante, Felipe, colocar para os associados, não, eu vou fazer o ano que vem, como se fosse um gasto, e não é. Quanto mais você deixa passar, mais dinheiro você perde. E hoje a ANEEL ela tem um incentivo que ela fez nessa transição de dar um bônus de 2023 até 2028, reduzindo o custo do chamado fio B. Eu nem vou entrar muito nessa seara para não me alongar, mas hoje o custo que a gente tem aí de manutenção da rede da concessionária, no caso da Light, ela chegou a dar, em 2023, está dando 85% de desconto. E essa redução ela vem 15% a cada ano até 2028. Quando chegar em 2028, a economia mínima prevista é em torno de 80%. Então, hoje, você pode instalar um sistema fotovoltaico e conseguir uma economia de 95%. Poxa, entendeu? Agora, tem pessoas, não, mas eu estou fazendo obra, eu estou fazendo isso, vou fazer depois. O que a gente faz olha, você está perdendo dinheiro, porque as pessoas sempre enxergam que vai precisar gastar do bolso. E se ela tiver como financiar, como eu já disse antes, ela vai pagar com a sua própria economia. Né? E existe uma pergunta também muito interessante nisso aí. Né? Como eu me previno de ser enganado e não entrar no canto da sereia? Porque o que a gente tem encontrado no mercado hoje é isso. Falam algumas coisas para os clientes que depois não acontece como deve ser. Veja bem, existem algumas maneiras que se produz energia no Brasil, e as mais conhecidas são a hidroelétrica, que é a mais usual que a gente usava, a nuclear, que é pouco utilizada pelos riscos diversos, a termoelétrica, que é cara e poluente, e a eólica, que não se aplica em zona urbana. A gente tem parques eólicos mais lá para o Nordeste. Ou seja, todas elas precisam de rede de transmissão. Apenas a solar é que você pode produzir no próprio local que você vai consumir. Então, não há dúvida em relação ao tipo de energia que você pode ter. Agora, o que a gente fala? Busca informação da empresa no mercado, tempo que ela tem de mercado, informações com clientes atendidos, veja lá no Reclame Aqui, e, principalmente, a qualidade dos equipamentos que serão instalados, porque isso existem certificações que podem te dar uma tranquilidade nesse sentido. Nós, da Sunply, a gente já tivemos clientes que falaram, não, eu vou colocar esse equipamento aqui, não, vocês cobrem esse orçamento aí com esse equipamento? Nós falamos não. Mas não por quê? Porque na hora que der problema, você nunca vai dizer que foi você que pediu. Você vai dizer que nós não esclarecemos a você que esse equipamento poderia dar problema. Então a gente se resguarda, sabe, Felipe? Porque a melhor coisa que tem é a gente poder encarar o nosso cliente de frente, e sempre colocando o nosso trabalho de forma qualificada para a gente poder crescer. O Cássila, ele está dizendo aqui, assim, a gente está falando de investimentos de grandes volumes, né? Em torno de 200 mil, 100 mil, 300 mil, enfim. Dentro desse contexto, qual é a pior hipótese de risco que ele pode ter em relação a esse investimento que está sendo feito? Por exemplo, instalou o sistema. Qual é o pior? Não tem nenhum risco, ou seja, instalar com certeza vai ter esse retorno, ou existem algumas circunstâncias que podem variar e reduzir essa expectativa?
Vamos lá, o risco que tem é você colocar um equipamento que não funcione. E nós já tivemos clientes que botaram equipamento que pegou fogo. Nós, quando instalamos o equipamento, a gente oferece ao cliente um seguro de engenharia, entendeu? Então, todas as garantias a gente coloca ali, né? Então, a gente tem um seguro que cobre qualquer eventualidade. Então, Então, mas então o é meu... importante para ter Oi? a redução, né, na verdade, dentro desse empenho que está sendo feito, desse investimento que está sendo feito, é importante, então, o associado ele se certificar dessas garantias, das garantias dos equipamentos, das garantias da instalação, para que efetivamente ele tenha, nesses 25 anos, a segurança de que o risco realmente é zero, né? Ele está ali É garantido. mitigado, né? Sim. É A isso. gente nunca vai colocar que é zero, porque os próprios fabricantes, eles dizem o seguinte: por que eles não colocam, principalmente das placas fotovoltaicas, né, a produção 100% do que está estabelecido ali? Porque eles fornecem para o mundo todo. E o mundo todo ele tem condições climáticas diferentes. Tem áreas de sombra, tem áreas de frio, tem áreas de calor. Então, existe uma variável percentual que eles colocam ali. No Brasil e no Rio de Janeiro, a gente tem condições excepcionais, excelentes. Por exemplo, as pessoas falam, pô, mas quanto mais calor, mais produção vai ter? Não. Quanto mais raios solares. Exemplo, no deserto do Atacama, no Chile, que é frio, mas tem muita incidência solar, é um excelente local para a produção de energia solar. Entendeu? Então você precisa ter a incidência do sol. Mas em dias nublados, você tem a incidência do sol. Lógico que em dias mais nublados, você tem uma produção menor. Agora, você não tem produção solar à noite. À noite você não tem, porque ali, naquele momento, você não tem nenhuma incidência de sol. E aí, o que é importante? As placas solares, elas recebem a energia do sol e o inversor, que pouco é falado, é que transforma essa energia solar em energia conforme nós utilizamos, né? Então, esses dois equipamentos juntos, que a gente chama de kit, que fazem, são importantes para que se tenha um melhor resultado. O E o que você pode... Oi. Oi, então, só para poder te complementar, que a gente está com o horário avançando aqui, já estamos com Sim, 1 hora e 26 minutos de live. É, em sim. relação à instalação, você faz a instalação do sistema, faz a instalação do inversor e faz todo o processo de legalização do sistema também? Ou seja, o cliente ele já fica com tudo instalado, pronto, funcionando? Exatamente, a Samplai faz tudo. Uma vez fechado, a gente identifica e o kit, né, o kit a ser instalado, ele é comprado em nome do cliente através da Samplai, porque se o cliente for comprar, ele não consegue esse preço, isso é uma questão de legislação, né, pelo nosso CNAE, pelo nosso registro junto ao fornecedor. Esse kit chega no local do cliente. Normalmente, nós temos uma equipe até que recebe esse kit para conferir se está tudo ok. E nós fazemos o projeto, a instalação, a homologação e o acompanhamento. O que é feito pela concessionária local, no nosso caso aqui a Light, ela depois que o projeto já está aceito por ela, ela faz uma vistoria no local e após a vistoria ela faz então a mudança do medidor. Que o medidor habitual ele é direcional, ou seja, você apenas consome energia. Quando você põe energia solar, ele passa a ser bidirecional,
ou seja, você tanto recebe energia da concessionária, quanto exporta, quanto injeta energia na rede da concessionária. E isso é feito pela concessionária local. Uma vez ela feito a vistoria e trocado o medidor, você começa a ter o seu sistema funcionando. Se você me perguntar de prazo, que é uma coisa importante, normalmente no nosso orçamento nós colocamos 90 dias, mas o que é muito comum? O equipamento, uma vez comprado, ele chegar na residência do cliente final entre 15 e 30 dias, e nós temos um prazo de instalação também aí de uns 15 dias, porque aí a gente depende um pouco das questões climáticas, né? Como ele fica em cima do telhado, se estiver chovendo, a gente não tem como trabalhar. Mas num prazo médio de até uns 45 dias, a gente tem todo o equipamento instalado, dependendo apenas da concessionária vistoriar e trocar o medidor, que normalmente leva aí uns 15 dias. Tá? Eu diria que da aquisição, né, do fechamento do contrato até o início de produção, leva em torno de uns 60 dias. Agora, tem uma observação muito clara. É possível que daqui a pouquinho, quando entrar mais verão e que a Light der esse aumento, passe a existir uma demanda enorme. E existe uma verdade verdadeira, né? No nosso caso aqui, a nossa concessionária Light, ela não tem interesse nenhum de perder um consumidor de 10 mil e agora ele gastar apenas 2, entendeu? Então, é muito importante que a empresa que faça o projeto, que faça as tratativas todas, ela tenha uma qualificação para poder não perder tempo nisso aí. Às vezes tem gente um pouco desqualificada que o projeto chega na Light e é reprovado. E aí vai levando muito tempo. Eu tive, um pouquinho antes de começar a nossa live, uma cliente que ela fechou com uma outra empresa na época e tem um ano. Agora que o sistema dela está começando a funcionar. Ou seja, ela perdeu um ano. Então, o que a gente pode oferecer é esse nível de qualificação, entendeu, Felipe? Então vamos fechando aqui, né? Caminhando para o encerramento da nossa live. O Cássio está muito preocupado aqui ele está interessado na instalação e está preocupado com os riscos desse investimento ainda. E aí ele trouxe aqui, só para a gente encerrar, uma suposição dentro desse contexto que a gente está tendo aí de mudança climática. Se no caso Rio de Janeiro vier a ficar igual Londres, com tudo nublado, se isso seria um risco de não conseguir ter aí o retorno esperado. Tá, então vamos lá. 2 respostas para essa pergunta. Primeiro lugar, mesmo nublado, você vai ter produção de energia, vai reduzir um pouco, e nós estamos falando de Londres, que eu acho que o lugar mais nublado no mundo não existe, né? Então, embora a possibilidade seja muito pequena, você vai ter produção de energia. E uma outra situação, se você não fizer, você sabe que esse dinheiro que entraria no seu bolso vai para a sua concessionária. O que a gente coloca, para ser assim, muito franco com os clientes, a gente teve um cliente que apresentou um orçamento de uma empresa que o kit era desqualificado. E a gente falou, olha, infelizmente, ok, você pode fazer, a Supply não é para você. Não falamos que era, não é para você. Porque quando você fala, não, eu sei que é pior e vou fazer com eles, ok, não é a gente que vai dizer não, entendeu? Agora, o o nome dele? Como é o nome da pessoa que perguntou? É o Cássila.
Cássila. Ô, Cássila, olha, o que eu posso dizer é o seguinte, para que você fique mais tranquilo, procure comprar sempre financiado por um banco. Sabe por quê? O banco ele é um avalizador da empresa que você está comprando. E o que você pode fazer, se não quiser pagar os juros que o banco vai te cobrar, e você tiver o dinheiro à vista, você paga 3, 4, 5 parcelas e antecipa o pagamento. Isso você vai ter um avalizador muito qualificado para poder estar do seu lado. É o que a gente fala, entendeu? Porque hoje o banco, quando pega um equipamento que não está qualificado no ICE, no IAC, ou uma empresa que tenha muito problema de mercado, que eles analisam muito mais do que a gente, eles bloqueiam esse financiamento não por causa do cliente, e sim por quem vai estar te prestando serviço. Então, é o que eu te digo. Agora, é natural que se tenha uma preocupação como você está tendo. Eu vejo aqui o seguinte, a Samply, e não é de hoje que a gente tem conversado aí com o Sindacad, na pessoa do Felipe, que a gente percebe que é um profissional muito qualificado, dedicado e meticuloso, vamos dizer assim, para poder a gente oferecer um serviço de qualidade. É isso que a gente quer. A gente não quer nada demais, não. Quer oferecer o que a gente gostaria de receber. É isso aí. Entendeu? Tá joia. Wilson, vou aqui agora fazer a leitura rapidamente aqui, agradecendo o pessoal que participou da nossa live. A Marise Santos, Gisele Fernandes, Daniel Leonardo, Fernando Lemos, Wallace, João Vilela, Suzy Vilas, Pablo da Conde, Fernando Lemos, João, o Cássila, Tatsumi, Walter Tatsumi e Ricardo Santos. Gente, obrigado aí pela participação de vocês. Se vocês gostaram aí do nosso trabalho, da nossa live, das informações que o Wilson trouxe, deixa aí o like de vocês na nossa live, faça aí o seu comentário, tá? Sempre trazendo para a gente sugestões, informações, coloquem suas dúvidas também, que vai ser que assim que nós pudermos, nós vamos encaminhar para o Wilson responde, a gente responde para vocês também. E agradecer, Wilson, mais uma vez aí a sua participação, trazer essas informações importantes, que eu acho que todo mundo que hoje tem academia, tem um custo alto com energia, é uma informação importante aí para as pessoas poderem mensurar a proposta e a possibilidade de fazer a conversão e montar sua própria usina de energia. Presidente Renato, fazer as suas considerações? Espera aí só um minutinho, que eu acho que o seu microfone está fechado. Não está não. Pronto, agora fala aí. Tá Oi, certo. agradecer aí a participação dos associados, em especial aí o nosso novo parceiro, Wilson Cardoso. Eu, particularmente, aprendi muito sobre energia fotovoltaica com as suas explicações. Espero que seja uma parceria de sucesso. Em breve teremos outras lives, sempre procurando o melhor para os nossos associados. Então, com isso aí, terminamos a nossa live de hoje. Muito grato a todos. Olha Um só, grande gente. abraço. Tá bom? Valeu. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer um esclarecimento e me colocar à disposição, a Samply, à disposição de quem precisar de qualquer tipo de informação, pode nos procurar, porque a gente já viu muita gente sendo enganada e caindo no chamado canto da sereia. Então, o nosso objetivo é esclarecer e poder oferecer sempre o melhor possível. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe, Renato, pela oportunidade. Os associados vão estar aqui procurando e a gente vai estar repassando para vocês que essa consultoria não tem preço, né, Wilson? Essa consultoria não tem preço. Verdade. Eu vou passar agora, a gente vai encerrar. É que você falou, o investimento é alto, né? Se você puder mitigar aí os erros, é melhor. Com certeza. Eu vou encerrar a live agora e vocês não saiam que eu vou botar o vídeo que a gente tentou colocar na abertura, teve um probleminha técnico, eu vou repassar o vídeo agora da associação
Brasileira de Energia Solar, para que vocês possam ter a informação que eles vão passar e que é muito importante. Tá bom? Não sai, então. Gente, até a próxima. Um abraço. Até mais. Valeu. Garantido por lei e regulamentado pela ANEEL, você pode investir e confiar. O uso da energia solar para geração própria foi regulamentado pela primeira vez no Brasil em 2012, mas somente agora, após a publicação de uma lei específica para tratar esse tema e com a sua regulamentação, finalmente é possível afirmar que existe segurança para todos os interessados em produzir sua própria energia. É investimento com retorno garantido. Funciona assim: você vai até uma empresa que faz projetos em energia solar, ela vai avaliar a sua necessidade de energia elétrica e, com base nisso, irá propor a instalação de um sistema que capta a energia do sol e a transforma em eletricidade. Essa energia limpa e sustentável vai abastecer a sua casa ou seu negócio, gerando economia para o seu bolso. A AB Solar fez as contas, considerando as novas regras. O consumidor já começa economizando entre 75% e 90% na conta de luz. É isso mesmo, ainda que o maior consumo de energia aconteça à noite, a sua conta de luz vai cair mais de 75%. Com essa economia toda, o dinheiro que você investir no sistema fotovoltaico volta para o seu bolso. Quer dizer, no mínimo 75% do dinheiro da conta de luz no seu bolso todos os meses, durante pelo menos 25 anos, com a eficiência garantida pelos fabricantes. Então é isso, gente. A energia solar agora tem segurança e economia. O que você está esperando para investir?